Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Quero mandar um abraço à tia Naya, tio Pinto, Niara, Léo, né, a tia Nice. Um abraço a todos vocês, um abraço apertado para minha mãe Girlene, que também acompanha aqui o canal, para minha esposa, para o meu cunhado Eduardo e para todos vocês que estão aqui no canal de Fora da Gaiola. Um abraço também ao nosso irmão Edson Rodrigues, que está sempre comentando aqui no canal, e ao irmão Ibis Pinheiro, que também está de volta aí no canal de Fora da Gaiola. Seja bem-vindo, Ibis. Seja bem-vindo também, Fênix. Um abraço a todos vocês. Muita gente pensa que o evangelho começou com Jesus, né, nascendo da Virgem Maria, mas não é. A promessa do evangelho começou, na verdade, lá no Gênesis. O texto está aí na tela para você conferir. Quando Deus vai conversar com Adão e Eva, né, vai julgá-los por eles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Eterno, ele faz uma promessa à mulher. Ele diz: vai nascer um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. É como se Deus estivesse dizendo: olha, o veneno que a serpente jogou, né, para causar discórdia entre nós. E aqui já vai um alerta para você que está aí do outro lado, né, que já leu Provérbios. O texto está aí na tela, onde diz que Deus abomina, né, que tem 7 coisas que o Senhor, 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. E a palavra abominar significa ter vontade de sentir nojo. Para você que já viu isso, você sabe que a 7ª coisa que Deus odeia é a pessoa que bota uma pessoa contra a outra. É aquela pessoa que coloca um irmão contra o outro. Você conhece alguém assim? Alguém que gosta de fazer intriga? Pois é, o primeiro intrigueiro da história foi Satã. O primeiro intrigueiro da história foi a serpente lá no Jardim do Éden. Ela fez uma intriga. Ela contou uma mentira para jogar Deus contra a humanidade e a humanidade contra Deus, porque Satã tem até hoje ciúme de nós, que somos a imagem e semelhança do Eterno. Então, quando Satã ele lançou o veneno dele, né, a serpente fez o que fez, Deus falou: vai nascer um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, que vai acabar com essa maldição que ela colocou sobre vocês. Essa maldição que a serpente trouxe, essa inimizade entre nós que veio da discórdia da serpente, ela será quebrada um dia. E Eva e Adão entenderam que Deus estava fazendo uma promessa de cura, de restauração para ele, porque é isso que o evangelho é. O evangelho ele é cura, ele é restauração, ele é você ser chamado de volta à comunhão com o teu Criador. O evangelho é maravilhoso. Adão, ele entendeu que Deus estava prometendo a restauração, a volta ao paraíso. E o que é que eles fizeram? Quando Adão e Eva teve o primeiro filho, colocou o nome Caim, que em hebraico quer dizer, né, o Senhor me deu alguma coisa muito preciosa, né? Dá aquela ideia de valorizar Caim. Caim é o primeiro filho e Adão e Eva esperavam que Caim fosse já aquele que nasceria da mulher e que acabaria com a maldição da serpente. Por isso colocou o nome de Caim, né? Caim como uma coisa maravilhosa, como aquele que veio de Deus, né? Deus me deu um varão, Deus me deu, a promessa foi cumprida. Essa é a ideia quando nós lemos o texto de Gênesis, principalmente na versão hebraica, na Torá. Só que aí o que acontece? Eva fica grávida de novo e vem outro filho. E ela coloca o nome desse filho Ravel, que para nós ficou traduzido como Abel, que significa o quê? Vaidade, coisa sem valor, né? Esse filho aqui veio, mas ele não é o que vai pisar na cabeça da serpente. Isso aqui é coisa sem valor. Aí nós entendemos porque Eva e Adão colocou o nome de Abel, Abel, coisa sem valor, vaidade, coisa inútil. Agora imagine você que está do outro lado, crescer sendo chamado de inútil. Só que Deus tem um negócio com os rejeitados. Deus tem um negócio com aquelas pessoas que são injustiçadas. Deus tem um negócio com aquelas pessoas que os outros pegam e jogam no canto. Sabe aquele brinquedo quebrado, joga no canto? Deus tem um negócio com pessoas assim. Inclusive é por isso que nós, os seres humanos, somos um brinquedinho quebrado que alguém jogou. Ninguém dava nada por nós e Deus prometeu nos salvar e cumpriu essa promessa. Mas Deus continuou se comunicando com a humanidade ou ele parou lá em Adão, Eva e Abel? Não vou entrar na história de Caim e Abel, que você já deve conhecer. Então vamos terminar esse vídeo sentado, tá bom? Então o evangelho ele é velho. Ele começa lá, ele não é uma extensão do judaísmo.
Quando Deus faz essa promessa a Abraão, Abraão ele era um gentio, Abraão ele não era israelita, ele era um mesopotâmio, ele era da Suméria. Abraão morava lá perto da Babilônia, Abraão morava no Iraque, hoje em dia, né? É como lá na região do Iraque. Então a promessa de Deus de que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, que se culmina isso, né? A semente de Abraão nasceria um descendente de Abraão que redimiria a humanidade. Deus está lembrando a Abraão do que ele prometeu a Adão no Éden. Ele está dizendo, olha, aquele descendente que eu prometi, eu falei sério, eu vou trazer ele e vou redimir a humanidade. Agora, Abraão, eu vou trazer ele da sua semente, ele será um descendente seu. Olha quando começa o Evangelho. O Evangelho ele é anterior ao judaísmo. Ele não é uma extensão do judaísmo, não é uma religião judaica, né? Jesus ele era um judeu, mas o Evangelho, a promessa do Evangelho, a promessa do Salvador, ele não nasce dentro do judaísmo. Ela é feita antes que sequer o primeiro judeu nascesse, antes que Isaac nascesse, antes que Jacó, que é Israel, nascesse, a promessa do Evangelho já tinha sido feita. Então o que acontece? Os povos corromperam a mensagem de Deus, os povos corromperam a ideia de Messias, os povos corromperam a ideia, né, a teologia, vamos dizer assim, que Deus deu no início. Os povos corromperam. E nós teríamos corrompido também, se não fosse a graça do nosso Senhor e o Espírito Santo dele em nós, a gente já teria corrompido o Evangelho há muito tempo, se é que não corrompemos, né? Que eu comparo o que está na Escritura com o que a gente vê hoje na maioria das igrejas, e infelizmente eu não vejo o Evangelho. Eu vejo qualquer coisa menos o Evangelho. Então, o que acontece? Deus cria o povo judeu através de Abraão, através de Isaac e de Jacó. Ele cria o povo judeu e ele toma esse povo judeu, e agora você vai entender qual é o papel do judaísmo no Evangelho. Você vai entender qual é o papel dos judeus no mundo agora. Tá bom? Vai vendo os textos que eu estou colocando na tela aí. Esse vídeo ele é muito importante. Se você puder, compartilhe ele com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Compartilhe ele com alguém que precise desse conhecimento que eu vou passar aqui, tá bom? E se você gostar, se inscreva no canal, curta o vídeo para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo, tá bom? Então o que acontece? O povo judeu ele é chamado por Deus para ser testemunha. Presta atenção. Isaías 43, está aqui. Para ser testemunha de que esse Deus que se comunicou com Moisés, de que esse Deus que se comunicou com Abraão, ele é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Deus precisava criar uma nação, ter um relacionamento com essa nação, fazer milagres extraordinários nessa nação, fazer profecias que se cumprissem ao longo dos anos. Deus precisava mostrar para a humanidade que ele era o Deus verdadeiro e que não tinha negócio de idolatria com ele não, que ele não aceitava aqueles rostos que estavam dando a ele, que ele não aceitava a deturpação que o ser humano estava fazendo. O Evangelho do Eterno, ele não é um evangelho humano. Ele não pode ser mudado por mim, por você que está aí, tá bom? Então o Evangelho ele é antigo, ele não é judaico, tá bom? O judaísmo nasce por causa do Evangelho. Agora veja, quando eu falo Evangelho, eu não estou falando do cristianismo não, tá bom? Cristianismo é religião, Evangelho é papo com Deus, é promessa de Deus para a humanidade. O Evangelho ele é antigo, tão antigo quanto nós os seres humanos. Agora, o cristianismo, ele é uma religião, tá bom? Tanto quanto o judaísmo, e depois eu entro nesse mérito. A parte que eu quero que você entenda é que a promessa de Deus de salvar o ser humano, ela é antiga. Ela não vem não começou com os apóstolos, não começou no Novo Testamento, né? Ela começa no Velho, no Gênesis. É uma promessa de Deus para mim e para você. Você é um ser humano. Você que está me assistindo agora, você é um ser humano. A promessa de Deus é para você. Então o que acontece? Deus criou o povo judeu, fez grandes sinais e prodígios no meio desse povo e prometeu que é dali, aleluia, do meio de Israel, do meio dos judeus, que Deus traria o Salvador do mundo. Aquele Salvador prometido a Abraão, aquele Salvador prometido a Adão e Eva,
que nos redimiria, que quebraria o poder da serpente sobre nós, que nos libertaria espiritualmente da nossa escravidão. Primeiro, né? Que haverá uma libertação física. Também haverá uma libertação deste mundo. Esse mundo aqui que a gente vive vai ser libertado também. O nosso Mashiach, ele primeiro precisa cumprir a libertação espiritual, para depois ele cumprir uma libertação física aqui no planeta. O nosso planetinha, que está sendo tão acabado por nós seres humanos, ele será liberto. Ele receberá vida. Que a promessa de Deus não é só para nós seres humanos sermos redimidos, resgatados. Deus vai resgatar o planeta Terra também. Ele vai transformar toda a criatura dele. E você que está me assistindo não pode ficar de fora. Só existe um meio de você participar disso. É você dizer que Jesus é Senhor e acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, que Deus Pai ressuscitou Ele dos mortos. Se você confessar Jesus como Senhor da sua vida e acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, acreditar que Ele está vivo à direita do Pai, você é salvo. Você vai ter o direito de entrar nesse novo mundo redimido que o Eterno vai fazer. Pois a partir do momento que você confessa Yeshua como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo do Eterno vem morar dentro de você. E quando ele chega, ele não deixa nada do mesmo jeito. Ele vai começar a mexer no seu ego, vai mexer naquilo que desagrada a Deus em sua vida, vai começar a fazer um processo de limpeza. Não existe pessoa que esteja com o Espírito Santo do Eterno dentro e viva uma vida completamente diferente da que Deus quer para ele. Não tem. Se você vê alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e viver uma vida completamente diferente do querer de Deus, pode ter certeza, essa pessoa não recebeu o Ruach HaKodesh do Eterno, não. Então o que acontece? Veio Jesus, que é o Mashiach. Ele começa a salvação por onde? Pelo meio dos judeus, que é a testemunha de Deus na terra. Os judeus é a testemunha de que Deus abriu o mar vermelho, de que fez chover maná do céu, de tantos outros milagres que nós vemos na Escritura. Os judeus são testemunha de que o Deus que se comunicou e fez as promessas é verdadeiro e de que ele se lembra da promessa que ele fez a Adão e Eva. Os judeus são testemunha. Então Deus começou salvando primeiro os judeus. O evangelho foi pregado primeiro para as suas testemunhas, porque a intenção do Eterno é que essas testemunhas evangelizassem o mundo. Era para eu estar aqui agora sendo evangelizado pelos judeus, mas acontece que nem todos receberam a mensagem, nem todos focaram no evangelho. Os judeus começaram a focar na sua própria religião, na sua própria tradição e esqueceram da promessa adâmica, da promessa lá do Éden, de que Deus salvaria toda a humanidade, e começou a focar na sua religião. Eu aprendo com isso que quando eu tiro os olhos do propósito do Eterno e foco na minha teologia e foco na minha religião, eu esqueço do porquê Deus fez o que fez. E a gente não pode esquecer, porque a nossa salvação está em cima disso, nosso relacionamento com Deus está em cima da gente lembrar o que é tudo isso. E os judeus, eles são testemunha de Deus nessa terra. Eles são testemunha de Deus nessa terra. A outra testemunha que o Senhor colocou nessa terra somos nós, os gentios que receberam Yeshua como Senhor e Salvador da vida. Nós que somos gentios, que somos do povos das nações, né? Que recebemos Yeshua como Mashiach, que recebemos Yeshua, confessamos Ele como Senhor e dizemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Quando nós cremos nisso, nós nos tornamos automaticamente enxertados na comunidade de Israel. Nós nos tornamos a outra testemunha de Deus na terra, pois nós também temos visto milagres, pois nós também temos sentido a presença do Eterno, temos ouvido os seus mandamentos, temos cumprido a sua palavra. Então o evangelho, ele tem essa idade aí, irmãos, a idade da humanidade, e ele não é de maneira nenhuma uma extensão do judaísmo. O evangelho não é de maneira nenhuma uma nova interpretação do judaísmo. Apesar de Jesus ter sido judeu, ter cumprido a lei, o evangelho, ele não é, né, uma extensão, não. Ele vem antes da Torá. Antes que Deus desse a Torá na terra através de Moisés, o evangelho já existia, tá bom? Então é essa aí. Deixe nos comentários a sua opinião, né? Fique à vontade para falar o que você pensa sobre o assunto. Os textos passaram na tela. Eu espero que você cheque todos os textos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Antes de encerrar o vídeo, eu quero dizer para você que nós, povos das nações, devemos adorar a Deus
na simplicidade que o Eterno deu para a gente adorar, segundo os mandamentos que o Eterno deu para a gente adorar. Nós não devemos nos tornar judeus para sermos salvos, nem devemos importunar nossos irmãos judeus, porque eles têm a obrigação de cumprir a Torá, eles têm a obrigação de celebrar festas e coisas que nós só celebraremos no milênio, tá bom? Por enquanto, a obrigação de nós, povos das nações, é receber Yeshua como Mashiach e querer viver, aleluia, em espírito e em verdade, o amor de Deus nessa terra. Por enquanto, a lei que está sobre a nossa cabeça é ame o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Por enquanto, nós não devemos nos circuncidar, porque essa lei não foi dada a nós, foi dada aos judeus, foi dada aos israelitas. Esse é um costume dos israelitas, dos descendentes físicos de Abraão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão, nós cremos em Jesus e a circuncisão nossa está no nosso coração, como o texto que está passando na tela está afirmando, né? O apóstolo Paulo, que viu Jesus, que é testemunha ocular da ressurreição de Cristo, deixou isso escrito. Então, mais autoridade do que Shaul não tem. Tá bom? Mais autoridade do que Shaul não tem. Mais autoridade do que aquele concílio de Atos, capítulo 15, não tem. Então lá, para nós, povos das outras nações, foi dada uma lei. Para vocês, judeus, vocês devem cumprir Torá, devem guardar Shabat, devem fazer tudo aquilo que o Eterno pediu para vocês fazer. E eu vou finalizando aqui o canal hoje de Fora da Gaiola com esse pôr do sol maravilhoso que a Hashem fez para nós. Olha só que coisa boa. E digo a você, procure uma congregação saudável para você chamar por Deus. Procure uma congregação saudável para você orar ao nosso Pai Eterno. Procure um povo que seja verdadeiro, que busque a Yeshua de verdade, tá bom? Independente se vai chamar Jesus de Yeshua ou de Jesus, independente se é uma beit messiânica ou se é uma igreja, tá bom? Todos nós seremos salvos pelo sangue do Cordeiro, né? Todos nós somos salvos pela graça que há em Jesus Cristo, Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Mashiach, tá bom? Procure um lugar saudável e vá adorar a Deus. Não fica sozinho em casa, não. O Senhor é maravilhoso. Olha que visão maravilhosa, gente. Deus é fiel, ó.